Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa 7ª aula de língua portuguesa com a turma do 3º ano. Nós daremos continuidade ao nosso livro 4, unidade 9, capítulo 1, Arte em Versos, páginas 43 a 47. Os itens abordados serão acentos agudo e circunflexo, a acentuação de palavras monossílabas e oxítonas e poema visual. As atividades referentes a essa aula são Mão na Massa, páginas 44 e 46, né? Para entender o texto, página 47, e ficha de atividades, páginas 19 a 22, 25 e 26. Vamos começar na página 43 falando sobre os acentos agudos e circunflexos. Bom, para quem não lembra, gente, as pessoas costumam muito associar o acento agudo ao grampinho, né, que é só um tracinho, e o acento circunflexo ao chapéuzinho, né? Mas vamos lá, o acento agudo é aquele que tem um tracinho, certo? Apontando sempre para o lado direito, e o acento circunflexo é aquele mais fechadinho, parece um chapéuzinho mesmo. Leia as seguintes palavras e observe as que têm acento: sofá, gato, pássaro, caneta, abóbora, brinquedo, livro, jacaré, cipó, túnel, telefone, futebol, bicicleta. O acento usado nessas palavras se chama acento agudo, que é o nosso tracinho voltado para o lado direito. Ele é colocado somente sobre vogais e serve para indicar a sílaba tônica. Então, gente, quando vocês visualizam um acento em uma palavra, aquela sílaba que está acentuada é chamada de sílaba tônica, que é a sílaba mais forte daquela palavra. As demais são chamadas de sílabas átonas. Quando usado sobre as letras A, E, O, ele indica que elas têm um som mais aberto. Então, gente, o acento agudo, ele é usado principalmente na sílaba tônica, como eu falei para vocês. E quando ele aparece na vogal A, E, O, ela tem um som mais aberto, né? Ela não é um som nasal, ela não é falado pelo, assim, nasalado, sai pelo nosso nariz, ela é somente pela nossa boca. Tá? Então aqui, gente, a gente tem outro grupo de palavras, tem um que apareceu aqui na frente, mas vocês vão ver depois, tem um outro grupo de palavras, né, judô, punê e sonâmbulo. A gente pode perceber que as palavras desse novo grupo, tá, elas possuem o chapéuzinho, que é o acento circunflexo. Ele é colocado sobre as vogais e ele também indica a sílaba tônica, só que ele tem um som mais fechado. É como se quando eu coloco o acento agudo, o movimento da minha boca, ele abre mais. E quando eu coloco o acento circunflexo, o movimento ele fecha mais. A gente chama isso, desse movimento mais fechado, de som nasal. Peço desculpa a vocês porque a imagem ficou aqui uma sobreposta na outra, né? Mas aqui está a imagem melhor para que vocês possam entender. Olha o exemplo, vovô. A minha boca, ela fica mais fechada, vovô. Agora olha a diferença, vovó. A minha boca, ela abre, ela fica mais aberta. Então, o acento circunflexo, ele é um som mais fechado, um som mais nasal, pronunciado pelo nariz também, ó. Vovô, vô, ele fecha mais. Já o meu acento agudo, ele é um som mais aberto, ele é pronunciado pela minha boca mais aberta. Página 44, Mão na Massa, primeira questão. Em quais letras do alfabeto nós usamos acentos? Bom, a gente só usa acento mesmo, gente, nas vogais. Segunda questão, para que servem os acentos? Bom, gente, se for o acento agudo e circunflexo, eles servem para indicar a sílaba tônica das palavras. Então, sempre que você encontrar o acento agudo e o acento circunflexo naquela sílaba, ela é a sílaba mais forte. Terceira questão, a gente vai associar adequadamente. Quem indica o som fechado nas vogais A, E, O é o acento circunflexo. E quem indica o som aberto é o acento agudo. Quarta questão. Pesquise palavras acentuadas em jornais, revistas ou outros materiais impressos. Depois eles vão recortar e colar aqui. Gente, quem não tem como recortar, pode estar escrevendo as palavras, não tem problema. O importante é que vocês façam a atividade. Antes de a gente começar a falar sobre acentuação, vamos relembrar a sílaba tônica, né, gente? A sílaba tônica é aquela sílaba mais forte. Ela é pronunciada com maior força, com mais intensidade em uma palavra. Toda
palavra ela tem somente uma sílaba tônica. E as outras sílabas daquela palavra que são mais fraquinhas na hora da pronúncia são chamadas de sílabas átonas. Agora vamos relembrar o que é o monossílabo, né, gente? Lembrando, voltando aqui na questão de sílaba tônica, conforme a posição da minha sílaba tônica, eu posso classificar as minhas palavras, que a gente chama de classificação quanto à tonicidade. Se a minha sílaba tônica ela é a última, eu tenho uma palavra oxítona. Se a minha sílaba tônica é a penúltima, eu tenho uma paroxítona. E se a minha sílaba tônica é a antepenúltima, eu tenho uma proparoxítona. Bom, essa classificação ela é dada para palavras que possuem mais de uma sílaba. Já para palavras monossílabas, que são formadas apenas por uma sílaba, eu tenho uma classificação diferente. Os meus monossílabos, eles podem ser átonos ou podem ser tônicos. O meu monossílabo átono é aquele que ele não é pronunciado com muita intensidade, ele é com menos intensidade e geralmente ele se apoia em outras palavras para poder ter um pouco de força na hora da pronúncia. Certo? Ele vem apoiado em outras palavras. O monossílabo átono, ele nunca será acentuado. Por exemplo, de, i, com, os. Né? Já os meus monossílabos tônicos são aqueles monossílabos que são pronunciados com mais força, com mais intensidade, e são palavras totalmente independentes, que têm um significado independente do contexto. Essas palavras podem ou não ser acentuadas, e é o que a gente vai estudar. Quando o meu monossílabo tônico ele é acentuado. Então vamos lá. Aqui é a nossa classificação que eu já havia falado para vocês, quando a gente tem mais de uma sílaba, que é a oxítona, paroxítona e proparoxítona, de acordo com a posição da minha sílaba tônica, né? Se eu tenho a última, é paroxítona, como cipó, tatu, saci. Paroxítona é a penúltima, caneca, peneira, saúva. E proparoxítona a antepenúltima, médico, árvore e pálido. Para cada classe dessa de palavras, eu tenho regras de acentuação. Eu tenho regras para quando eu vou acentuar uma oxítona, eu tenho regras para quando eu irei acentuar uma paroxítona, uma proparoxítona e até mesmo um monossílabo. Vamos para nossas primeiras regras, a acentuação de monossílabas. Lembrando que aqui não são todas as acentuações, todas as regras, né? Aqui são algumas. No quarto ano, vocês irão estudar outras regras também. Então, vamos para as primeiras regras. Os nossos monossílabos que são acentuados sempre serão monossílabos tônicos, mas eles só serão acentuados se eles terminarem em A, E, O, seguidos ou não de S. Por exemplo, pá, pé, pó, são palavras acentuadas. Já os meus monossílabos, a regra é parecida com a regra das minhas oxítonas, certo? A minha oxítona terminada em A, E, O, seguidos ou não de S, também serão acentuadas, assim como os monossílabos tônicos. E também as terminadas em ou ens. Exemplo: maracujá, café, paletó, neném, parabéns, também, né, sofá. Nós temos várias aí, certo? Primeira questão, mão na massa, página 46. Nós iremos apenas uma palavra de cada grupo acentuar. Só tem uma palavra em cada grupo que é acentuar. Então vamos lá. Na dúvida, gente, consulta o dicionário. Então vamos lá. Primeiro grupinho, ameixa, abacaxi, cajá. Gente, vamos lá. Ameixa. Ameixa, a sílaba tônica é mei, né? É uma paroxítona terminada em A, não recebe acento. Abacaxi é uma oxítona terminada em I, também não recebe acento, mas cajá, oxítona terminada em A, deverá receber acento. No segundo grupo nós temos urubu e javali. São duas oxítonas terminadas em U e outra terminada em I. Ambas não são acentuadas, mas jacaré, que é uma oxítona terminada em E, deverá receber o acento. No nosso terceiro grupo nós temos mesa e cama. Ambas são paroxítonas terminadas em A, por isso não recebem acento. Já sofá é oxítona terminada em A, por isso deverá ser acentuada. Segunda questão, nós vamos acentuar os monossílabos quando necessários. Primeiro, lua. Lua não é monossílabo, é dissílabo. Nesse caso, nem entra aí. Então, ré, três, chá, pé e mês, ambas são monossílabos terminados em E,
ou em A seguidos de S, seguidos ou não de S. No caso, receberão acentos. Agora nós falaremos sobre o poema visual. Vamos ver aqui com atenção o poema do Sérgio Caparelli. Canção para ninar gato com insônia. Rom, rom, rom. A gente pode perceber aí, gente, que as palavras, elas formam o quê? Um gato. Isso? E o Zezinho indica que ele está para dormir. Para entender o texto, página 47, primeira questão. Qual é o título do meu poema? Canção para ninar gato com insônia. Segunda questão. Os versos estão dispostos como em outros poemas que vocês já leram? Gente, essa é uma resposta pessoal, mas eu creio que não, né? Por quê? A gente percebe que os poemas que nós estudamos até agora, eles eram compostos por versos e estrofes. Uma linha abaixo da outra, geralmente com rima ou não no final. Esse não. Ele forma um desenho de um gato. Então, ele tem um formato totalmente diferente dos poemas que nós vínhamos estudando. Terceira questão. Observe o formato e a distribuição das palavras e do título do poema. Que sentido expressa as palavras rom e o zezinho? Gente, o rom expressa o ronronar do gato e o zezinho dá a ideia de sono. Quarta questão. Essas palavras sozinhas apresentam algum sentido? Se eu colocar só o rom e depois o zezinho, vão ter sentido? Não. Elas são palavras, gente, que independentes, elas não possuem sentido nenhum. Ali faz sentido porque elas formam um gatinho e o gatinho parecia estar dormindo, né? Alguns poemas, gente, eles são feitos de imagens e de palavras. Esses poemas que formam alguma figura, eles são chamados de poemas visuais. Se retirarmos alguns dos componentes desses poemas visuais, esses textos eles vão perder o sentido. Eles ficam incompletos, porque essas palavras elas só possuem sentido quando estão agrupadas. Então, se elas não estiverem agrupadas, elas perdem o sentido. Nós chamamos isso de poema visual, porque é um poema que tem um formato diferente dos convencionais. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e compreendido o nosso conteúdo. Continuem acompanhando as nossas postagens através da agenda eletrônica. Grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!